E aí, pessoal, e o presidente Romildo e PP e o assunto da hora. PP vai ou não vai? Tem muita informação em cima disso que nós vamos falar a partir deste momento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O repórter JB Filho trouxe a informação no seu canal do YouTube e também na Rádio Bandeirantes, falando do caminho dessa negociação. O clube é o Porto. O Porto está muito bem encaminhado para levar a PP. Os acertos já existem e ele sairia em janeiro. Isso para o Grêmio é péssimo, porque o Grêmio tem uma final de campeonato em fevereiro. Agora, o presidente Romildo garante que não existe ainda nenhuma proposta concreta no Grêmio. A gente sabe que essas coisas, quando tem muita fumaça, tem fogo embaixo, então a gente aguarda, a gente fica por aqui, mas a gente tem que referir. Por outro lado, algumas situações acabaram definindo curiosidades e novas informações em cima das curiosidades. Primeira delas, aquela mensagem, que inclusive está num vídeo que a gente fez, do Adriano Espadoto dizendo ou referindo o último jogo de PP no Grêmio, que seria o jogo contra o São Paulo, que inclusive PP foi muito bem. Além disso, a gente tem a questão envolvendo a própria manifestação do PP, que a todo momento fazia referência a essa série The Last Dance, que diz que é uma despedida e tal, falando nisso todo o tempo nas lives em que participou ontem após a vitória do Grêmio, dando mais um indício de que existe algo sim concreto para a gente discutir. Nas últimas semanas se falou em Real Madrid, se falou nessas situações, nada disso. A questão é o Porto. E aí entra uma outra curiosidade. O Grêmio, no seu orçamento, diz: o Grêmio precisa vender 28 milhões de reais. O Grêmio tem 28 milhões de reais durante todo o ano. Vender em jogador. Porque conseguiu realizar boas vendas esse ano e tem no seu orçamento um número menor. No ano passado, por exemplo, para você ter uma ideia, o Grêmio tinha que vender 88 milhões. Esse ano é 28. E esse número é um número curioso, porque o Grêmio vai ter muito mais do que isso na questão envolvendo o PP. O PP se fala em 20 milhões de euros por 20 milhões de euros vezes 6, nós estamos falando num valor importante, né? Muito importante. E aí a gente tem o Grêmio precisando vender 28 de reais, imagina só, é muita diferença. Lembrando que o Grêmio tem 70% do valor do passe do PP. É preciso entender essa lógica, mas não tem muito o que fazer, gente. A verdade é essa. Por quê? O Grêmio está no meio da competição, tá? O Grêmio ainda tem 11 jogos do Brasileiro, tem. O Grêmio tem a final, tem. Mas a janela começa e termina no mês de janeiro. Na verdade, começa no início de janeiro, termina nos primeiros dias de fevereiro. Ou seja, é difícil mesmo. E segurar o PP nesse momento é muito mais difícil. Por quê? Porque, e essa é uma informação, já foi difícil segurar o PP na última janela, quando o Porto veio forte naqueles últimos dias e o Grêmio segurou porque queria o resultado esportivo. O presidente Romildo já havia lutado pelo resultado esportivo de PP, mas nesse momento me parece que os argumentos são ainda mais complicados, sobretudo em cima de uma janela que é uma janela dura para o futebol brasileiro. O Grêmio deve trazer também? Deve buscar isso, nós vamos conversar muito sobre essa questão. Mas neste momento, em cima dessas informações, sobretudo das informações pós-jogo, fica, e esse é um sentimento do presidente Romildo, que ele revelou pro Matheus Dávila nas conversas que teve em off lá em São Paulo, diz, é um sentimento também de não ter muito o que fazer, não tem muito o que fazer. Chega a proposta, é a vontade do jogador, o jogador já declarou para todos, o Grêmio tem inclusive já uma ideia de que não vai contar com o PP por mais tempo, deve inclusive efetivar essa negociação talvez nos primeiros dias de janeiro. Uma pena, mas é a regra do jogo. É a regra do jogo. Nós não estamos no alto da pirâmide financeira do futebol, nós sempre estamos suscetíveis a essas questões. O que nós temos que lutar é que o Grêmio coloque alguém no mercado. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Quem vai ser o substituto de PP? Porque me parece que é uma questão definitiva. Dificilmente PP seguirá jogando no Grêmio. Esse é um sentimento que foi lá no mês de outubro e que agora ganha ainda mais força. E sinceramente eu não acredito na permanência dele. Acho que dessa vez a gente vai perder o nosso craque, um jogador que foi muito bem aqui e que eu gostaria muito de ver na final contra o Palmeiras, mas acho que nem isso a gente vai poder ver. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.